Dom José Carlos, bispo diocesano, hoje comemorando o Jubileu de Diamante da Diocese de Divinópolis. Uma grande programação. Dom José, o que representa esse Jubileu de Diamante para essa diocese que é tão marcante? Para mim, falar de jubileu é falar de pessoas. Pessoas de fé que fizeram aqui, ao longo desses 60 anos, uma história entre si e com Deus. Jubileu não é simplesmente sucessão de dias e anos, não. Jubileu se faz de pessoas, e pessoas que intervieram, que fizeram, que amaram, que cuidaram, que creram, que celebraram, que viveram, que morreram, que nasceram, que assumiram vocações diferentes na igreja e na sociedade. Para mim, portanto, celebrar 60 anos da Diocese de Divinópolis é celebrar muita gente, milhares e milhares de pessoas que entraram e saíram dentro desse tempo histórico e que aqui nos ajudaram a ser Igreja Católica, Igreja de Divinópolis, Igreja de Jesus Cristo, e isso para mim é o mais bonito. Portanto, jubileu é tempo de fazer memória aos que estiveram e não estão mais conosco, é tempo de agradecer aos que estão hoje conosco e é tempo de nos comprometer em formar as gerações futuras que vão continuar a história. Qual o maior trabalho missionário que o senhor pode destacar da Diocese? Bom, isso temos muitos, acho que cada tempo, né, desses 60, cada tempo teve a sua marca própria. Digamos que a marca própria deste nosso tempo continua sendo o que também esteve nos outros, que nós não podemos descuidar, que é a formação, o acompanhamento, o investimento no laicato. Levando em conta que, de fato, o povo de Deus são os pastores e os fiéis leigos e leigas, temos que entender que, dentro desse povo de Deus, nós temos que qualificar sempre mais aqueles que vão ter uma área de atuação maior. Os pastores temos a nossa área de atuação, mas levando em conta que a comunidade dos leigos e leigas é infinitamente maior do que a comunidade dos pastores, então nós temos que continuar investindo sim na formação, no cuidado da fé, na capacidade de estarmos próximos dos nossos leigos e leigas, das lideranças, cuja área de atuação é mais ampla, de modo que eles sejam presença de Deus, presença de Jesus Cristo ali nos vários ambientes onde eles trabalham. Então, eu penso que hoje o nosso desafio, a nossa esperança, a nossa estratégia, o nosso desejo é que o olhar dessa nossa igreja particular esteja sempre colocado sobre esses homens e mulheres de muitas idades, de muitas situações sociais e que estão sendo presença de igreja, presença de Cristo nos ambientes onde eles estão como leigos e leigas. No mundo urbano, com o seu movimento, com as suas diversidades, com os seus desafios. Nesse mundo urbano, os leigos e leigas precisam ser sempre aqueles que, a partir da igreja, estão agindo e sendo como Cristo. Na condição de bispo, na comemoração desse jubileu, se tivesse que pedir um presente, qual seria o presente? O presente que eu poderia pedir a Deus nesse dia seria que nossa igreja nunca perca a sua dimensão missionária. Como nós ouvimos hoje aqui na palestra, né? A missão não é, digamos, um fruto da igreja para o mundo. A missão é a igreja é missão, não é alguma coisa que decorre da igreja. A igreja é isto. Então o que eu poderia pedir hoje a Deus como presente é que nós nunca percamos a vitalidade missionária e que possamos sempre mais, de forma criativa e fecunda, redescobrir o jeito de ser igreja missionária. Por falar em presente, como que o senhor viu a eleição de Dom Valmor para presidente da CNBB? Acho que cada tempo tem as suas exigências, tem os seus interlocutores, tem os seus desafios. Na minha leitura, Dom Valmor é o nome que representa bem a Conferência dos Bispos nos muitos diálogos que essa conferência precisa fazer com o nosso tempo. Dom Valmor é alguém que traz consigo um grande amor à igreja, um espírito missionário, uma grande capacidade de diálogo, né? Uma grande capacidade de penetrar
o mistério da igreja e também um grande conhecedor dos mistérios do mundo e deste tempo. Então penso que no nome, na pessoa de Dom Valmor, estão concentrados elementos, condições importantes de alguém que dialoga com o mundo como representante da Conferência dos Bispos, da Conferência dos Pastores. Penso que para este tempo, Dom Valmor é o nome. E aqueles que estão agregados a ele, como os dois vice-presidentes, um do sul, outro do norte, o secretário-geral que vem do leste, do Rio de Janeiro, com os presidentes das comissões episcopais que representam bastante bem todo o universo do Brasil. Eu penso que Dom Valmor tem diante de si, nos seus imediatos colaboradores, homens que representam o Brasil, e isso dá também para ele uma segurança muito grande de trabalho. Muito obrigado e parabéns pelo jubileu da nossa diocese. Um abraço a vocês aqui, um abraço aos amigos das nossas rádios Santa Cruz e Estilo ali em Pará de Minas. Imagino que sejam milhares de pessoas e famílias que escutam todos os dias as nossas rádios. Então, esses também que nos escutam e que nos veem, fazem parte da grande família da diocese e para além dela, certamente. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude de perto e de longe a sermos sempre a igreja missionária que devemos ser. Nós estamos com o padre Anderson Franklin, ele que é da diocese de Cachoeiro, do Itapemirim, do Espírito Santo, hoje sendo palestrante aqui na diocese de Divinópolis, comemorando o seu jubileu, seus 60 anos. Ele que falou sobre a igreja em saída e a missão do presbítero. Padre Anderson, como que o presbítero tem que participar nessa igreja em saída? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Dom José Carlos, aos padres pela atenção e depois a oportunidade de vir aqui nesse momento tão importante da diocese. 60 anos de vida, ou seja, uma história construída em todas as comunidades e paróquias. Na verdade, a nossa reflexão ia nesse grande apelo do Papa, que nada mais é do que reconhecimento da igreja do seu nascimento, ou seja, a igreja nasce missionária. E por isso, quando o Papa propõe essa igreja em saída, nada mais faz do que recuperar a essência missionária da igreja, a partir, obviamente, do mandato missionário do Senhor, e por isso implicados todos nós padres, o senhor bispo, toda a igreja é implicada, leigos e leigas, nesse diálogo com as realidades do mundo, em constante mudança de época, e com os apelos que o Evangelho nos faz de sermos sinal, sal e luz no mundo hoje. E como que o senhor viu a participação dos padres aqui nessa diocese, nessa palestra? Nossa, eu não tenho como agradecer a acolhida, fui imensamente bem acolhido, seja pelo senhor bispo, os demais bispos que estavam, os próprios padres, a escuta, as perguntas. Eu sempre digo que eu venho e recebo muito mais do que trouxe. Então, eu estou indo muito mais rico com essa experiência eclesial desses anos, com a experiência dos meus irmãos padres e, obviamente, com os apelos dessa igreja de Divinópolis. O senhor falou do clero e também do laicato. Como que o senhor vê essa aproximação? Verdade, a experiência, pelo menos que nós fazemos, eu costumo dizer para os meus irmãos e irmãs leigos e leigas, que a igreja, ela na sua missão, no seu estar no mundo, segundo até aquilo que o Concílio Vaticano II propõe, ou seja, depende muito não só da função ministerial e do agir do leigo, mas do coração do leigo no mundo, ou seja, a igreja está presente onde os professores estão na sua sala de aula, onde os médicos acolhem seus pacientes, a igreja está presente onde os políticos, com o coração no Evangelho, gerenciam tudo aquilo que lhes é devido no poder público. Então, nesse caso, é irrenunciável esse diálogo, e não só, todos somos parte do corpo de Cristo, e unidos a Ele, inspirados por Sua palavra, animados pela força do Seu Espírito, somos chamados a ser um grande sinal da misericórdia de Deus neste mundo hoje. Por falar em Espírito, o seu Estado, do Espírito Santo, como que ele está no trabalho missionário? Nós somos 4 dioceses que compõem a província eclesiástica. De norte a sul do estado, nós temos algo que para nós é fundamental enquanto compreensão eclesial, que são as comunidades eclesiais de base, ou seja, uma igreja em saída, situada, localizada, ao redor da palavra de Deus, dos sacramentos, da vivência, da fé e da vida. Então, nós temos feito um grande recolher de frutos
plantar novas sementes e olhar para esse horizonte a partir dos apelos do Papa e desejando de fato ser essa igreja em saída a partir dessa experiência eclesial própria do Espírito Santo. Dom Gil Antônio Moreira, da Arquidiocese de Juiz de Fora, participando das comemorações do Jubileu de Diamante da Diocese de Divinópolis. Dom Gil, que bom que o senhor está aqui presente conosco, participando desta festa. Como o senhor vê essas comemorações? O senhor veio também trazer o abraço, a solidariedade? Eu participei dos 3 anos da Diocese de Divinópolis em 1962. Depois dos 10 anos, dos 20 anos, dos 30 anos, até agora, nos 60 anos, estou aqui de volta. É uma grande alegria participar dessa diocese, a quem eu pertenço, né, como originário daqui. Fui padre aqui 23 anos e por isso tenho o coração sempre ligado com essa querida diocese de Divinópolis. Então, comemorar esses 60 anos é comemorar a alegria da perseverança e do crescimento desta igreja que eu vi praticamente nascer. Convivi com o Dom Cristiano muitos anos, morei com ele vários anos, de maneira que eu sei quem foi aquele que colocou os alicerces dessa diocese. E nós temos alicerces fortes, sobretudo no campo da pastoral, da santidade, porque foi um homem santo, né, da espiritualidade, de tudo mais aquilo que compõe uma igreja particular. Quero dar os parabéns a Dom José Carlos, que vem conduzindo tão bem esta diocese, e a todo o povo, né, de Deus presente nesta parcela da igreja, na igreja particular divinopolitana. De todo esse período que o senhor participou e colaborou para a diocese, qual a maior alegria que o senhor guarda? Olha, a maior alegria foi de ser padre. Na minha ordenação em 1976, fui ordenado por Dom Cristiano na matriz de Itapecerica, não é? Então a grande alegria foi essa. Mas a alegria, por exemplo, de ver a pastoral vocacional desenvolver-se. Dom Cristiano me entregou a pastoral vocacional quando não havia nenhum trabalho aqui. Em 1977, nós fundamos as equipes vocacionais paroquiais e vimos isso se expandir com muita evidência, com muita beleza, inclusive, com a participação das irmãs e padres religiosos. Então, esse crescimento da pastoral vocacional, da qual eu tive, né, como responsável vários anos, com muitos colaboradores, eu agradeço a Deus, foi uma grande alegria. Outra alegria foi ir para Tefé. Fui o primeiro padre aqui, depois que Divinópolis escolheu a prelazia de Tefé para ser sua igreja irmã, eu fui o primeiro padre a ir para lá, fiquei lá 6 meses. Aquela experiência foi uma bênção de Deus na minha vida e eu agradeço muito a Nosso Senhor essa participação missionária aqui nas origens do compromisso da igreja de Divinópolis com a igreja de Tefé. Muitas outras alegrias eu poderia destacar aqui agora, mas não é o caso por falta de tempo.